Tô. Pera lá, então vamos fingir que estamos começando agora. Pessoal, muito bom dia a todos vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. Vamos pra questão. Pronto, bora lá. Pessoal, olha só. Ele mostra a quantidade de calor que ele joga. Ou seja, aqui ele estava sólido, esquentou, 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 né? E aí ele gastou 150 calorias. Aí depois ele estava derretendo, não é? Derreteu, 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 derreteu. Quantas calorias ele precisou para derreter? De 150 até 750. E depois derreteu tudo, aí começou a esquentar, 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 esquentar. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, me ajuda aí, Jennifer. Faz essa questão. Como faz ela? Me ajuda. Fala que eu escrevo na lousa. O que é para fazer? O que ele tá pedindo? Tá, ele vai pedir o calor latente. Que Então, é significa que a quem? gente vai usar a primeira fórmula. Perfeito. Ok. Bom, é o calor latente, que tem a ver com fusão ou ebulição, tá? Qual parte do gráfico nos importa aqui, então, Jennifer, Caio e... esqueci o nome da menina, Rebeca e Vitória. Qual parte do gráfico é a importante? Você já sabia, você já acertou. É o QML, é a fórmula que nós vamos usar. Agora, qual parte do gráfico você vai precisar? Olha, eu também um pouco na dúvida, mas vamos chutar, porque, né? É assim. Eita. Tá, olha, eu acho que a fusão vai ser a partir do ponto 327. Eu não sei 300, se vai. É, 327? Da onde você tira esse valor? Que não tem nem esse valor no gráfico, minha filha. amado, tem sim. Aonde? Uai, 327 tem bem ali. Tipo, tem na temperatura, no eixo Y, Ah, é esse ponto tem. aqui, ó? Não, Não, do outro lado, amor. Perdão, na da temperatura. temperatura. Eu tô pensando que era do calor. Desculpa, você está correta e eu estou errado. Perdão, você está correto, eu estou errado. É no ponto 327, sim. A partir dele é onde começa a fusão. Perfeito, você acertou, maravilha. Agora, como a gente lê esse gráfico aí agora? Que contas a gente faria? Qual foi o calor utilizado para fusão? 327? Não, Não, 327 é a temperatura que ele chega a hora que começa a fundir. Então isso é foi porque de ele 200 começa. a 79 a 227. Hum, 327. Pera, você está Não, confundindo. pera, não. Isso é Olha a aqui, ó, vai ser temperatura. 150. Isso, É porque eu falei que começa no 327. Só que como ele quer o calor, no cal é 150. isso. Então calma, calma. Olha como que lê esse gráfico. Ô Sushi, para de comer meu notebook, meu. Fica aqui, garoto. Isso. Olha só. Oh, meu Deus, foi a resposta sem querer. Mas olha só, o que você tem que pensar? Que aqui é a quantidade de calor que ele vai jogando na substância. Então ele está jogando, 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 jogando. Quando ele jogou 150 calorias de calor, o cara ele saiu de 279 e foi até 327 graus. E aí ele continuou jogando, 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 jogando calor, jogando, 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 jogando. Então, nesse ponto aqui, ó, onde está o meu mouse, é onde termina a fusão. Então, perceba que ele iniciou a fusão no Q igual a 150 calorias. E ele terminou a fusão no Q igual a 750 calorias. Portanto, o que ele de fato jogou lá na substância é de 750 até 650 são 600 calorias depositadas, tá? Porque essas 150 primeiras ele utilizou para esquentar, ó, de 279 até 327. Perceba, ele jogou 1 caloria, 2 calorias, 3 calorias, 4 calorias, 5, 6 calorias, 7, 75 calorias, 100, 200, até 150 calorias aqui. Quando ele chegou em 150 calorias, a temperatura do corpo estava em 327.
E aí ele continuou aumentando calorias. 151, 152, 160, 170, 190, 200, 210, 220, até 750. Quando ele chegou nas 750 calorias, ele percebeu que já não tinha mais nada líquido lá. Que estava tudo fundido já, né? Não tinha mais nada sólido, perdão. Estava tudo em fusão. Então, esse gráfico você tem que ler o seguinte, que o trecho reto está entre 150 e 750. Logo, o calor que foi jogado no trecho reto é 600 calorias. Beleza? Conseguem entender isso agora que está explicado? Sim ou não? Sim. E isso é igual a ml, não é? Qual que é a massa? 100. Sim. O calor latente, L. Portanto, o calor latente é igual a 0,6 calorias por gramas. Mentira, que é só isso. Não, por que 0,6? Olha aqui. Se a gente passar o trem dividindo, vai poder cortar os zeros e ficar 6, não é? Então é 6. Eu que errei a conta, ué. Então é 6, não é? Eu acho. Com certeza. É Nem tinha isso mesmo. alternativa 0,6, tá? D de bola. D de dado aí. Nem tinha alternativa 0,6 igual eu tinha feito, tá? É 6, beleza? Então, tá certo aí a nossa colega aí. Bora pra próxima. 3, letra 3. Aqui, ó, só pra conferir, ó, letra D de dado mesmo, tá? 6 calorias, beleza? Vamos lá? Letra 3 aqui. O derretimento do gelo das calotas polares é um dos problemas provocados pelo aquecimento global. Já sabíamos disso, né? Tem gente que não liga aí pro aquecimento global aí, né? O pessoal aí diferentão aí, né? Que acha que o planeta tem que destruir mesmo. Mas vamos lá. Aqui é só um desabafo aí. Suponha que o gelo polar se encontre a -4. Então é um gelo geladinho. Não é um gelo geladão, é um gelo geladinho. E se funda a 0 graus. Quando ele fala se funda, é do verbo fundir, tá? Do verbo derreter. Considerando-se o calor específico sensível do gelo 0,5 e o calor específico latente de fusão a 80, a máxima massa de gelo polar que pode ser derretida com uma quantidade de calor de 3,2810 a quinta é... Ah, gente, isso aqui é tranquilo, né? Por quê, pessoal? Deixa eu perguntar, quando a gente for fazer no ΔT, a gente coloca primeiro o 0, porque ele é o final ou não? Ou a gente começa com 4? Muito boa pergunta. Vamos fazer agora. Mas é sempre o final menos o inicial, tá? Final menos o inicial. Sushi, cara, vou ter que te pôr no chão, cara. Você... Oh, não, mano. É gostoso. Você é tudo de bom, Sushi, mas tá atrapalhando. Vamos lá. Olha só, pessoal. Primeiro, o gelo precisa esquentar, não é? Esquentar. E depois, o gelo precisa derreter. É isso que ele está pedindo. Aí ele diz o seguinte, qual é a máxima massa de gelo que pode ser derretida, tá, no aquecimento global? Bom, vamos lá? Para o gelo esquentar, é igual a Q é igual a MC ΔT, tá? A massa eu não sei, o calor específico é o 0,5 e o ΔT é temperatura final. Ô Jennifer, que tava falando comigo, você tava com dúvida aqui. É final menos inicial sempre. Qual é a final? Pro gelo esquentar. Ele tava a -4 e foi para 0 graus, não é? Ele esquentou nessa temperatura, não é? Então final é 0. E inicial, menos a inicial. -4. Gostou? Isso! Show de bola, né? Então, o calor necessário para o gelo esquentar é a massa dele vezes
menos 4 dá mais 4 vezes... Te acalma o coração, peraí. A gente tem um calor específico. Você vai colocar? Já coloquei, tá ali, ó, 0,5. Você já fez a conta? Não, eu tô fazendo agora a conta. Aqui é o calor Uai, específico. ai, não, disfarce. Não, peraí. Não, peraí, tá. Não, peraí. A gente já tem o calor no caso. Olha lá, calor não é não. 3,28? Isso, nós já temos. Só que olha só, parte desse calor é pro gelo esquentar. E a outra parte desse calor é pro gelo derreter. E aí, eu sei que os dois juntos... Ah, eu gostei muito da sua indagação, viu? Gostei muito, significa que você está prestando atenção. Os dois juntos tem que dar 2,38, 2,28, 10 a 15. 3, aliás. 3,28, já saiu da frente. 10 a quinta calorias. Olha, isso tudo é o que tem de calor disponível, tá? Só que parte dele vira para o gelo esquentar e parte dele vira para o gelo derreter. Então eu não posso pegar esse valor e jogar aqui, ó, no valor de Q. Não posso, porque senão eu estaria falando que todo esse calor ele está usando para esquentar o gelo, e não é verdade. Parte desse calor ele esquenta o gelo e a outra parte ele derrete o gelo. Então, olha a marotagem que eu vou fazer. Eu sei que para esquentar o gelo, o calor necessário é a massa vezes essa continha que dá 2, tá? 4 vezes meio dá 2. Então, para o gelo esquentar, é esse Q1 aqui, ó, que vale M vezes 2. Agora, e para o gelo derreter? É o Q é igual a M vezes calor latente, que é o L. Ele já fala que o calor latente é 80, não é verdade? Ai, gente, eu tô entendendo o que você tá fazendo, não acredito! Então, olha só, o calor necessário para o gelo derreter vai ser a massa vezes o calor latente, 80. E eu vou chamar de Q2, tá? Por que eu não poderia substituir esse cara nem em Q1 e nem em Q2? Porque eu não sei o quanto desse calor disponível foi usado para esquentar e não sei o quanto foi usado para derreter. Mas uma coisa eu sei, que todo esse calor foi usado para fazer as duas coisas. Então eu sei que Q1 mais Q2 tem que ser igual a 3,28 vezes 10 a quinta. Não é verdade? Conseguem entender isso? Olha, o calor necessário que eu joguei é o calor para derreter mais o calor para esquentar. Aliás, o contrário, o calor para esquentar mais o calor para derreter. E aí, agora é só fazer continha. Olha, eu tenho... Deixa eu fazer pequenininho. Eu tenho Q1, 2M, mais Q2, 80M, é igual a 3,28, 10 a quinta. Beleza? Vou fazer na calculadora porque é mais rápido essa conta, tá? Ó, 3,28 e a quinta dá 328 mil dividido por 82 dá 4.000 gramas. Peraí, quanto que vai dar? 3,28? 3,28, 10 a quinta dá 328 mil, né? Ok. Passa a vírgula 5 vezes pro lado de lá, né? Acrescentando os zeros. Ó, isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. 82M é igual a 328,000. Portanto, M é igual a 4.000 gramas. Acabou o exercício. 4.000 gramas, a resposta é letra D. É sempre D, tá, pessoal? Caiu calorimetria, já assinala D de dado. Vai nessa. Ai, ai, né? Vamos para outra. Cadê outra aqui? Letra 4, vamos lá. Letra 4. Em uma cidade ao nível do mar, uma pessoa colocou 1 litro d'água inicialmente a 20 graus para aquecer. Envolvida com outros afazeres, a pessoa esqueceu a água sob a chama do fogão. Quando se lembrou, notou que a água estava em ebulição
e que 80 gramas já haviam vaporizado. Tá? Então, dos 1 kg, 80 gramas já havia vaporizado. Desprezando-se, tá? Desprezando-se a perda de água, de calor para o ambiente e considerando o calor sensível da água de 4,2 mil joules por quilograu Celsius como calor latente, específico, falei errado. Considerando o calor específico igual a esse primeiro número e o calor latente igual ao segundo número aqui, a quantidade de calor fornecida para a água foi quanto? Pera, vou apagar isso tudo aqui e a gente já conversa. É a mesma história. Primeiro, pessoal, qual é o calor necessário para aquecer a água? O calor é necessário para aquecer a água. Então, é Q igual a MC ΔT. Esse é o calor necessário para aquecer a água, tá? Beleza? Então, vamos calcular esse cara? Que é igual. Qual era a massa de água envolvida ali, pessoal? 1 kg. Não era 1 kg de água? Então, eu vou escrever 1 kg. Cuidado, que eu só posso escrever em quilo se o calor específico tiver em quilos também. Pessoal, o calor específico está em quilo também? Dá uma lida. Sim. Sim, então eu posso escrever 1 kg do jeito que tá, só 1 e já era. E agora, qual é o calor específico? 4,2 10 a terceira, tá? Então, 4,2 10 a terceira. E pessoal, qual é a diferença de temperatura que eu tenho que colocar? Lembrando que a água estava a 20 graus. O que eu escrevo aqui? 80? Ah, tá. Não, pera. 80. Tá certo. 100 menos 20. Isso, perfeito. Eu prefiro assim do que você falar 80. É muito direto, né? Então, o calor para aquecer a água é 4,2 10 a terceira, que é 4.200 vezes 80. Beleza? Dá 336, dá 336 mil joules, né? Joule não, joule. Beleza. Essa é a primeira parte, tá? 336 mil. Com essa resposta, a gente não consegue eliminar nenhuma delas ainda, porque todas elas são maior que 336, então lascou, né? Lascou. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o calor total para evaporar. O calor para evaporar. O calor para evaporar é chamado de QML. Pessoal, o calor latente eu já tenho. Vale 2,3 10 a sexta, tá? Mas eu queria que você me falasse uma coisa. Qual é a massa de água que evaporou? 80. 80. E aí eu posso escrever 80 aqui? Gramas, né? Gramas. Que a gente tá... Então, como é que eu transformo 80 gramas em quilo? Eu divido por 1000. Divide por 1000. Acabou. 80 dividido por 1000, então, ó, é a minha massa. E qual é o calor latente? 2,3 10 a sexta. Beleza? E aí é só fazer a continha aqui, ó. Só fazer a continha. Que vai ser igual a... Então vai ficar 80 por 1000 vezes 2,3 e a sexta. Vai ficar 184 mil, tá? 184 mil joules. Portanto, a resposta, ele pede qual é o calor necessário para fazer tudo isso? Bom, o calor necessário dá... Vou chamar esse cara de Q1 e esse de Q2. Então, o calor total é igual a Q1 mais Q2. E aí já era. Q1 mais Q2 vai dar 520 mil, tá? Beleza? 184 mais 336 dá 520 mil joules.
alternativa B de bola, tá? Beleza? Essa é bem fácil, né? Essa é daquelas que é só jogar na fórmula, né? Essa questão, né? Só jogar na fórmula, assim. O exercício anterior já era mais legal, esse daqui, ó. Já era um pouquinho mais gostoso. Bom, vamos lá, vamos rápido. Se você ficou com dúvida, você me para, mas eu estou atrasado com vocês, então eu vou passando. Pessoal, você tem das 9h46 até as 9h47 para ler essa questão aqui e me responder. Deu o seu tempo. Qual alternativa você respondeu? Essa é uma questão difícil, hein? Sinceramente, Eu ia na Olha, eu vou dizer as alternativas que me parecem boas, mas ela tem defeito. Mas, ó, a A é uma alternativa boa, tá? A C é uma alternativa boa. Deixa eu ver se tem outras mais ou menos interessantes. Capacidade térmica. a gente vai lendo e parece que cada uma tá parecida uma com a outra. Dá um. Sim, eu confusão. Aham. Verdade. A D Mas tem também. palavras A D que dá também. pra excluir. Tá, eu vou dizer aqui, eu vou explicar pra vocês e aí a gente responde por que as outras estão erradas, assim, não vou ficar lendo uma por uma não. O negócio é o seguinte, pessoal, o calor latente, ela é uma propriedade que não depende do estado físico, falar isso tá errado. Eu entendo que você vai pensar, professor, mas o calor latente não é o cara que muda de estado físico? Sim, é isso sim, mas não é correto falar que o calor latente para o líquido é um, o calor latente para o sólido é outro. Não é assim que se lê. O calor latente de fusão é um e o calor latente de ebulição é outro. Então, o calor latente, ele depende do material, né? Depende com a mudança de estado físico que está acontecendo, tá? O calor latente, ele não é... Se você disser que o L depende se ele é líquido ou ele é sólido, tá errado. Sabe por quê? Olha só. O gelo derretendo ou a água congelando. Pessoal, o calor específico L deles é 80. Tanto para o gelo derretendo quanto para a água congelando. Ou seja, mudei de estado físico, um é sólido, outro é líquido, e o calor latente é o mesmo. Portanto, todas as alternativas que estão escrito que o calor varia com o estado físico do corpo, tá errado. Você entendeu por que não pode dizer isso? Olha lá, eu te mostrei, gelo derretendo e água congelando, o mesmo L, tá? Então, o calor latente, ele depende de se você está fundindo algo ou se está evaporando algo. Aí estaria certo. Mas dizer que ele depende do estado físico do corpo não é bem verdade. Deixa uma ideia dúbia. Entende? Então não poderia ser a A. Bom, capacidade térmica, gente, é o calor específico vezes a massa. E aí ele diz que independe do estado físico. Mentira, o calor específico depende muito do estado físico, né? O calor específico para o gelo, olha aqui ó, na lousa, ó, calor específico do gelo é meio, o calor específico da água é 1, tá? Então, tá errado também. Aí, pessoal, se você ler cada uma delas, você vai ver que cada uma delas tem seus defeitos, menos a letra C de casa, tá? A letra C, ela tá certinha aí, ó.
O calor é uma propriedade da substância, calor sensível, né? E varia com o estado físico da substância. Aí tá certo, né? Para o gelo é meio, para a água é 1, para o vapor é 0,48, se eu não me engano, e assim vai. Show de bola? Gostaram? Questão difícil, hein? FGV aí, ó, Fundação Getúlio Vargas de 2019. Então, uma questão recente, né? De 2019, 2 anos atrás, falando sobre calor. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Essa é da Universidade São Leopoldo Mandic, né? Beleza? Então, vamos lá. Em certas usinas produtoras de álcool... Ih, pessoal, a aula vai até às 10 ou às 9h50? Até às 10, né? Então acho que dá tempo da gente fazer. Até às 10. Então, maravilha. Então vamos lá. Em certas usinas produtoras de álcool, a condensação do etanol no processo de destilação é obtida pela troca de calor... Cadê? Perdi. Pela troca de calor com a água corrente de rios próximos, tá? Beleza? Então, tá. Porém, o uso dessa água aquece o rio, gerando um importante impacto ambiental, tá? Por que não podemos esquentar a água dos rios, gente? Porque na água dos mares e dos rios existe oxigênio dissolvido lá, né? E esse oxigênio dissolvido, ele é utilizado pelos peixes, por exemplo, tá? Os peixes utilizam esse oxigênio para respirar. Se você esquenta uma substância, esse gás dissolvido, que é o oxigênio, ele sai fora do líquido. E aí por isso você mata os peixes, tá? Por isso que um refrigerante, quando ele está quente, o gás tende a sair dele. Aí você joga ele no copo, a espuma sai toda, eu odeio. Mas quando ele está geladinho, o gás sai menos do refri. Por quê? Porque quanto menor a temperatura, mais eu consigo dissolver um gás dentro daquele líquido. Bom, falado isso, vamos lá. Uma destilação em pequena escala permite quantificar o aquecimento do rio. Utilizando-se um condensador, como mostrado na figura, a destilação produz 10 gramas por minuto de etanol a 28 graus Celsius. Sabendo-se que nesse condensador entra um fluxo de água constante de 0,5 litros por minuto, a uma temperatura de 20 graus, conclui-se que a temperatura em graus Celsius da água na saída do condensador é igual a quanto? Pessoal, vamos ler tudo de novo, o que está acontecendo, tá? Beleza? Então, primeira coisa que ele tem aí é o etanol, tá? Que está evaporado. E o condensador é esse cara aqui, ó. Esse é o condensador. Então, o etanol, ele vai ser evaporado aqui e vai passar para cá, tá? Esse etanol. E aí, você vai colocar dentro de um recipiente que tem uma entrada de água, tá? E essa entrada de água é de meio litro por minuto. E a cada minuto ele joga 10 gramas de etanol. Um tá a 28 e o outro tá a 20. Beleza? E aí ele simplesmente pergunta pra gente o seguinte: a temperatura que a água vai sair daqui do condensador é quanto? Tá? Bom, essa é uma questão bastante interessante. E aí ele dá vários dados aqui, ó. O calor específico da água líquida é 1, o calor sensível do etanol líquido é 0,4, o calor latente, né, de vaporização do etanol é 200, a temperatura de ebulição do etanol é 78 e a densidade da água é igual a 1000. Então tem muitas informações para a gente entender. Pessoal, essa é uma questão que eu julgo ela assim super difícil, porque ela tem muitas informações, o enunciado ele é bastante confuso. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tá rolando aqui, ó. Olha, eu vou fazer um esquema meio estranho, mas acho que você vai entender. Vou tentar desenhar esse mesmo cara aí, ó. Vou tentar desenhar ele de um jeito diferente.
Aqui é onde a gente vai resfriar o etanol, tá? É onde a gente vai resfriar o etanol. Então, olha só, o etanol ele está em vapor. Em vapor. E aí eu vou colocar esse etanol aqui dentro de um lugar onde entra água a 20 graus Celsius. Essa água vai entrar em contato com o etanol vapor e vai sair do lado de cá. Água. Vocês concordam comigo que essa água vai roubar calor do etanol? Então ela vai estar numa temperatura maior que 20 graus. Concorda? Aqui, ó, a água vai estar numa temperatura maior que 20 graus. E é ela que eu quero saber. E esse etanol, pessoal, depois de passar do condensador, ele vai sair para cá. Um etanol líquido. Entenderam o enunciado, pessoal? De verdade? Entenderam o enunciado ou não? De verdade? Sim ou não? Faz sentido, tá fazendo. Tá. Então, pessoal, olha só que interessante. Esse etanol, pessoal, ele sai de... Ele termina a 28 graus. Eu acho que ele fala isso, ó. A destilação produz etanol a 28 graus Celsius, tá? Beleza? Show de bola. Agora vamos começar as contas que o processo você já entendeu. A gente tem 3 minutos só, é o tempo suficiente pra gente entender. Quais são... Você tem outra aula? Oi? Você tem a próxima aula? Eu tenho, infelizmente eu tenho. Infelizmente eu tenho. Pessoal, olha qual é a ideia aqui. Eu coloquei um etanol quentaço e esse etanol saiu mais ou menos gelado. Por que ele saiu mais ou menos gelado? Porque eu resfriei ele com água. Eu joguei água nele. Então a primeira coisa que eu vou calcular é qual o calor que saiu do etanol e foi para a água. Qual é o calor que saiu do etanol e foi para a água. Beleza? Só que tudo isso eu vou fazer em 1 minuto de processo. Porque eu vou pegar só 10 gramas de etanol. Tá? Só 10 gramas de etanol. Ele diz ali, ó, produz 10 gramas por minuto. Então eu vou fazer todo esse cálculo para 1 minuto. Então, olha só, eu tenho 10 gramas de etanol. E aí, perceba, o etanol não estava a vapor. E aí ele diz, ó, o calor latente a temperatura de ebulição do etanol é 78 graus Celsius. Então, se ele joga fogo até o etanol evaporar, esse etanol ele está a 78 graus Celsius. Essa é uma das conclusões que a gente tira. Então, olha só. Primeiro, o etanol ele vira líquido e depois ele esfria até 28. Primeiro, o etanol que estava a vapor a 78, ele vira líquido e depois ele esfria. Então, olha os calores envolvidos. O que para o etanol? O que para o etanol? Liquefazer. E depois o que para o etanol? Esfriar. Já era. O que para o etanol liquefazer, pessoal, é mudar de estado físico. É o QML. E o que para ele esfriar? É o QMACT. E aí, só fazer continha. Eu tenho 10 gramas, beleza? 10 gramas. 10. Qual é o calor latente do etanol para derreter ele? Tá escrito aqui, ó. Ó. 200G. 200G. Então, 10 vezes 200. Isso é igual a 2.000 calorias. Para o etanol derreter, eu preciso de 2.000 calorias.
Para ele derreter não, para ele sair de vapor e virar líquido. E aí depois ele estava um líquido a 78, ele precisa ficar um líquido a 28. Então isso vai ser igual a 10 gramas vezes calor específico do etanol 0,4, tá lá no enunciado aí embaixo, vezes 78 menos 28, é o quanto ele terminou, tá? E aí, vamos fazer essa continha aqui rapidinho. 78 menos 28 dá 50, vezes 10 vezes 0,4 dá 200, essa conta aqui, ó, 200 calorias. Beleza? Essa é a primeira continha que a gente precisa entender. Beleza? Agora, qual é... Ih, pessoal, já deu o horário. Pessoal, não vai dar que eu tenho aula de... como é que chama? Desenho geométrico para os pequenininhos. Os pequenininhos, você entra 1 minuto atrasado, eles já estão todo mundo lá, já está todo mundo sentado, esperando e moe. Então, vamos terminar esse aula que vem, mas tenta fazer ele. Você já tem metade do exercício pronto, tá? Você já tem que o calor que o etanol mandou para a água é 2.200, tá? E aí agora você vai ter que calcular qual é o calor, quanto desse calor a água, qual é a temperatura que ela terminou, tá? Pega aquele 2.200 e faz um quimacete para a água aí, beleza? Beleza ou não? Ok. Beleza. Olha só, ele diz que é meio litro por minuto, não é? Então, a água tem 500 gramas de água, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes temperatura final, menos a temperatura inicial, que era 20. Se você fizer isso, quanto tem que valer esse calor? 2.200, tá? 2.200. E aí, só fazer essa continha aí. Vamos fazer ela rapidinho? 2.200 dividido por 500 dá 4,4 mais 20 dá 24,4. Tem essa alternativa aí? Letra D. Tem a letra D. Aí eu falei, calorimetria é letra D, não tem erro. Tá aí, pessoal. Era esse exercício. Então, eu consegui terminar aí, atrasei um pouco, mas é esse exercício, ó. Eu peguei o calor que o etanol tinha e depois falei que ele foi inteiramente jogado para a água. E aí calculei a temperatura final. Esse é o exercício que eu daria, assim, um nível de dificuldade dele, eu acho que é uns 8, assim, sabe? Ele é bem chato de entender, tá bom? Pessoal, então até a aula que vem, ó, tem mais uns 2 exercícios aqui para você fazer, mas a aula que vem eu já vou chegar no módulo 6, transmissão de calor. Beleza? Então, pessoal, valeu, um abraço, um beijo, Beleza. até mais. Um abraço. Tchau. Abraço, galera. Se não tiver a letra D na prova, eu vou reclamar, viu? Eu também. Tchau, tchau, tchau.